23 de outubro de 1957. Uma noite comum se torna um pesadelo quando luzes inexplicáveis cortam o céu sobre uma fazenda no interior de Minas Gerais. O jovem fazendeiro, sozinho em seu trator, é envolvido por um clarão intenso. O que aconteceu nas 4 horas seguintes permaneceria marcado em seu corpo e mente pelo resto de sua vida, e se tornaria o primeiro caso documentado de abdução alienígena na história brasileira. Bem-vindos ao primeiro episódio de Arquivos de Hugo V. Eu sou Hugo e hoje iniciaremos nossa jornada por um dos casos mais intrigantes e controversos da ufologia mundial, a abdução de Antônio Vilas Boas. Antes de nos aprofundarmos nesse caso, é importante ressaltar algo. A minha abordagem não é de crença cega, nem de ceticismo automático. Como observador, busco analisar os fatos disponíveis, o contexto histórico e os elementos psicológicos envolvidos, permitindo que você, espectador, tire suas próprias conclusões. Este caso é particularmente significativo por 3 razões. Primeiro, ocorreu em 1957, anos antes que o fenômeno de abdução alienígena se tornasse parte da cultura popular. Segundo, foi minuciosamente documentado por médicos e pesquisadores respeitáveis. E o terceiro, contém elementos que seriam depois relatados por supostas vítimas em todo o mundo, estabelecendo um padrão que persiste até hoje. Antônio Vilas Boas era um jovem comum fazendeiro, de 23 anos, trabalhando nas terras da família em São Francisco de Sales, localizada em Minas Gerais, quando teve uma experiência que desafiaria na nossa compreensão da realidade e atormentaria ele pelo resto de sua vida. Para entender o caso Vilas Boas, precisamos contextualizar o momento histórico. Estamos em 1957, o auge da Guerra Fria. No mesmo mês da suposta abdução, a União Soviética lança Sputnik 1, o primeiro satélite artificial da história, iniciando oficialmente a era espacial. A exploração dos cosmos deixa de ser ficção e se torna realidade. A cultura popular já estava saturada de histórias sobre visitantes de outros mundos. Filmes como O Dia que a Terra Parou e Guerra dos Mundos especulavam sobre nosso primeiro contato com seres de outros mundos. O termo disco voador circulava na imprensa desde o famoso avistamento de Kennedy Arnold em 1947. No Brasil, entretanto, o interior de Minas Gerais permaneceria relativamente isolado desse turbilhão cultural. Sem televisões e com acesso limitado aos rádios e jornais, fazendeiros como Antônio Vilas Boas estavam menos expostos às narrativas de ficção científica que já moldavam o imaginário urbano. É nesse contexto histórico que o jovem Antônio, descrito por conhecidos como trabalhador, prático e sem inclinações fantasiosas, vivenciaria algo que marcaria para sempre. Na noite de 14 para 15 de outubro de 1957, Antônio estava arando o campo da fazenda familiar usando um trator. Por volta das 11 da noite, ele notou uma estrela vermelha no céu que parecia aumentar de tamanho rapidamente, aproximando-se de sua posição. O objeto, que Antônio descreveria depois como ovalado e semelhante a um ovo alongado, pairou sobre o campo e então desceu, pousando a cerca de 50 metros de seu trator. Assustado, o jovem tentou fugir, mas o seu trator falhou. Um detalhe que se repetiria em inúmeros relatos posteriores de encontros com OVNIs. Segundo o relato detalhado que Vilas Boas daria meses depois ao Dr. Olavo Fontes, médico e pesquisador de OVNIs, a nave tinha aproximadamente 10 metros de diâmetro e 4 metros de altura, com 3 pernas metálicas de apoio. Na parte superior, havia uma cúpula giratória com uma luz brilhante avermelhada. Do objeto descrito por Antônio, saíram 4 seres de aproximadamente 1,60 m de altura. Usavam macacões cinzentos justos ao corpo, botas, luvas e capacetes com viseiras que ocultavam seus rostos. Comunicavam-se entre si através de sons estranhos, similar como latidos de cães. Aqueles seres agarraram Antônio, que tentou resistir, mas infelizmente foi subjugado e levado para dentro da nave.
Logo após, ele descreveu o interior como bem iluminado por luz fluorescente, com paredes metálicas e uma estrutura circular. Dentro da nave, Antônio foi levado a uma sala onde foi despido à força e seu corpo foi coberto por um líquido que ele descreveu como semelhante a óleo. Em seguida, foi conduzido a outra sala onde amostras de sangue foram coletadas de seu queixo. O que aconteceu a seguir constitui o elemento mais controverso e perturbador do caso. Uma porta se abriu e entrou um ser que Antônio descreveu como claramente feminino. Baixa estatura, olhos azuis amendoados, cabelos loiros claros, quase brancos, lábios finos e feições delicadas. Diferente dos outros seres, ela não usava capacete. Segundo Vilas Boas, ele foi deixado sozinho com este ser, que se aproximou dele de forma sedutora. Apesar da situação absurda, Antônio relatou que sentiu-se inexplicavelmente atraído e teve relações sexuais com a entidade. Ele suspeitou posteriormente que o líquido aplicado em seu corpo poderia ter contido algum tipo de estimulante. Após o ato, a entidade feminina apontou para seu próprio ventre e depois para o céu, o que Antônio interpretou como indicando que geraria um filho que seria criado em outro mundo. Antes de sair, ela fez um gesto que ele entendeu como uma forma de despedida. Aqueles outros pequenos seres apareceram novamente para Antônio. Devolveram suas roupas que foram tiradas à força e conduziram para fora da nave. Antônio observou aquela nave decolar e desaparecer no céu em questões de segundos. Quando voltou ao seu trator, já estava amanhecendo, o que indicava que ele havia perdido cerca de aproximadamente 4 horas de consciência. O caso Vilas Boas se destaca de muitos outros relatos de abdução por um elemento crucial: as evidências físicas documentadas por médicos. Nos dias seguintes ao incidente, Antônio desenvolveu sintomas preocupantes: náuseas intensas, dores de cabeça, sensibilidade à luz, queimaduras e lesões inexplicáveis na pele. E o mais perturbador ainda, pequenas feridas arroxeadas surgiram em seu queixo, exatamente onde ele relatou que haviam coletado amostras de sangue. Em fevereiro de 1958, 4 meses após o incidente, Antônio procurou ajuda médica no Rio de Janeiro, onde foi examinado pelo Dr. Olavo Fontes, médico do Hospital Nacional de Educação Médica, que além da sua prática clínica, pesquisava casos de OVNIs. O Dr. Fontes documentou cuidadosamente as lesões e sintomas de Antônio. Ele notou especialmente manchas amareladas na pele que pareciam consistentes com a exposição à radiação. Exames de sangue revelaram uma anemia leve e alterações na contagem de leucócitos, também potencialmente compatíveis com exposição à radiação. Mais tarde, essas descobertas seriam avaliadas pelo então médico rural e futuro urologista Dr. Walter K. Bowler, que concordou com a possibilidade de exposição à radiação. Esses documentos médicos permaneceram entre as evidências mais intrigantes do caso e foram preservados por pesquisadores. O caso Vilas Boas permaneceu inicialmente desconhecido do público. O jovem fazendeiro, temendo ridicularização, manteve a sua experiência em segredo por meses, compartilhando apenas com familiares mais próximos. Em fevereiro de 1958, a história chegou aos ouvidos de João Martins, jornalista da revista O Cruzeiro, especializado em casos de OVNIs. Foi Martins quem colocou Antônio em contato com o Dr. Olavo Fontes. Os dois conduziram longas entrevistas com Vilas Boas, documentando meticulosamente cada detalhe de seu relato. Um aspecto que impressionou os investigadores foi a consistência do relato. Mesmo quando questionado repetidamente sobre cada detalhe minúsculo em diferentes ocasiões, Antônio não apresentava contradições. Para Martins e Fontes, isso indicava ou uma veracidade improvável ou uma capacidade de memorização excepcional. O Dr. Fontes submeteu Antônio a uma bateria de testes psicológicos. Os resultados indicaram ausência de transtornos psicóticos ou tendências mitomaníacas.
Vilas Boas foi descrito como psicologicamente normal, moderadamente inteligente, prático e não dado a fantasias. Em 1962, Coral Laurencin, diretora da April, uma das mais respeitadas organizações de pesquisa ufológica da época, entrou em contato com o Dr. Fontes. Após revisar os documentos, a April decidiu incluir o caso em seu banco de dados internacional, elevando o status de um caso mais bem documentado até então. Como observador contemporâneo, é meu dever analisar este caso através de múltiplas lentes, considerando tanto a possibilidade de um evento extraordinário quanto explicações terrestres. Primeiro, vou listar os elementos que fortalecem o caso. Primeiro, Antônio relatou seu caso antes que abduções alienígenas se tornassem um fenômeno cultural generalizado. Muitos elementos de seu relato só apareceriam em narrativas similares anos depois. 2. As evidências físicas documentadas por médicos representam um diferencial significativo. As lesões e alterações sanguíneas são difíceis de falsificar ou auto-infligir. Terceiro, o perfil psicológico de Vilas Boas. Um jovem fazendeiro prático com pouca exposição à ficção científica difere do esperado para alguém criando uma história elaborada. Quarto, a consistência do relato durante meses de questionamento, sem contradições significativas, sugere ou verdade ou uma capacidade extraordinária de manter uma mentira complexa. Agora eu vou listar algumas interpretações alternativas. Primeira hipótese. Vamos para uma parte mais psicológica. O incidente poderia ter sido um episódio de paralisia do sono combinado com alucinações hipnagógicas, fenômenos que podem produzir sensações vívidas de presença alienígena e incapacidade de movimento. Segundo, hipótese cultural. Embora o interior brasileiro fosse menos exposto, é possível que Vilas Boas tenha tido contato com histórias de OVNIs através de rádios ou jornais, incorporando elementos em um episódio confabulatório. Terceiro, hipótese médica. Algumas das características do relato e sintomas poderiam ser consistentes com a exposição a toxinas agrícolas, que podem causar alucinações, sensações de queimação na pele e alterações temporárias da consciência. E por último, a quarta hipótese, a hipótese militar. Alguns pesquisadores sugerem que Antônio poderia ter sido vítima de um experimento militar secreto, possivelmente testando o efeito de radiação ou substâncias químicas em civis desavisados, algo não incomum durante a Guerra Fria. O que torna esse caso particularmente fascinante é o que aconteceu após o incidente. Diferente de muitos supostos abduzidos que constroem carreiras em torno de suas experiências, Antônio escolheu um caminho radicalmente oposto. Após o incidente, Vilas Boas retomou sua vida, estudou direito, tornou-se advogado bem-sucedido, casou-se e teve 4 filhos. Estabeleceu uma carreira respeitável completamente desconectada de sua suposta experiência extraterrestre, e raramente concedia entrevistas sobre o assunto e evitava conferências de ufologia. Em uma rara declaração, décadas após o incidente, Antônio afirmou: "Eu só contei o que aconteceu comigo. Eu nunca quis convencer ninguém. Se as pessoas acreditam ou não, isso é problema delas, não o meu." Enquanto Vilas Boas seguia sua vida discreta, seu caso ganhava notoriedade internacional. Em 1965, a história foi publicada no livro Flying Saucer Coupons, de Coral e Jim Laurencin. Na década de 70, se tornaria um dos casos mais discutidos da literatura ufológica, frequentemente citado como um dos mais críveis. Antônio Vilas Boas faleceu em 1991, aos 57 anos, mantendo até o fim a afirmação de que havia relatado apenas a verdade sobre o que experimentou naquela noite de outubro de 1957. Ele nunca lucrou financeiramente com a sua história e expressou frequentemente desconforto com a atenção que o caso ocasionalmente atraía. Após analisar o caso Antônio Vilas Boas, chegou o momento de compartilhar minha perspectiva como observador.
O que me intriga neste caso não é apenas a possibilidade de contato extraterrestre, mas como ele se destaca no panorama dos relatos de abdução. A maioria dos casos famosos surge com contextos altamente influenciados pela cultura pop, após filmes de ficção científicas populares ou em meio a ondas de interesses midiáticos por OVNIs. O caso Vilas Boas é diferente. Ocorreu antes que o modelo de abdução se estabelecesse na consciência coletiva. Antônio descreveu procedimentos e entidades que só se tornaria padrão em relatos anos depois. Ou ele foi genuinamente o primeiro a experimentar algo que os outros experimentariam depois, ou foi um criador inconsciente de um modelo que seria replicado globalmente. Igualmente fascinante é como a vida subsequente de Antônio contrasta com a típica trajetória de abduzidos. Não há livros de memórias, aparições em talk shows ou conferências lucrativas. Apenas um homem que relatou uma experiência extraordinária e fez então o possível para seguir uma vida normal, como se quisesse esquecer do ocorrido. Uma observação importante: independentemente da realidade objetiva do evento, o impacto psicológico em Antônio foi indiscutivelmente real. As marcas físicas, os sintomas persistentes e o trauma emocional foram documentados por profissionais médicos. Seja qual for a origem da experiência, seus efeitos foram tangíveis e duradouros. Talvez o maior valor deste caso esteja no que ele nos revela sobre os limites da nossa compreensão da realidade e da experiência humana. Mesmo as explicações mais céticas, alucinações, contaminação por produtos químicos, experimentos militares secretos, apontam para aspectos perturbadores da nossa vulnerabilidade cognitiva ou da ética das nossas instituições. E se, por um momento, considerarmos a possibilidade que Antônio relatou precisamente o que experimentou? O que isso implica sobre nossa posição nos cosmos e a nossa natureza de outras possíveis inteligências? São questões que transcendem a ufologia e nos levam aos domínios fundamentais da filosofia e da antropologia. É essa multiplicidade de camadas interpretativas que torna o caso Vilas Boas tão fascinante para mim, um mero observador. Este caso permaneceu um enigma não resolvido da ufologia brasileira e mundial, comentado por médicos e investigadores respeitáveis, relatado por um homem que nunca buscou fama ou fortuna com sua história. Ele desafia explicações simplistas e nos convida a manter a mente aberta. Como em tantos outros mistérios que exploramos nesse canal, talvez não exista uma resposta definitiva, mas sim múltiplas camadas de possibilidades. O valor está menos na conclusão e mais no processo de observação cuidadosa e análise crítica. Esse foi apenas o primeiro de muitos casos intrigantes que vamos explorar juntos aqui no canal, o Observador Hugo. Alguns famosos, outros esquecidos. Alguns com explicações plausíveis, outros persistentemente misteriosos. Mas todos oferecendo janelas únicas para aspectos fascinantes da experiência humana e dos enigmas que nos cercam. Se você tem detalhes adicionais sobre o caso Vilas Boas ou tem uma perspectiva interessante para compartilhar, deixe nos comentários. Observar é um exercício coletivo e cada perspectiva adiciona profundidade à nossa compreensão. No próximo vídeo do canal, vamos explorar o misterioso caso do desaparecimento de Larry Mintank. Se inscreve no canal, deixa o like e lembre-se, continue observando o que os outros não veem.